Hoje eu quero comentar com vocês duas coisas. Primeiro, sobre a série de vídeos que o Dr. Drauzio fez sobre a maconha e também sobre um caso que eu vivenciei ontem. Bem, o Dr. Drauzio ele fez uma série bem imparcial e bem interessante sobre a maconha, mostrando vários lados quando a gente pensa na legalização, na descriminalização e quando a gente pensa na substância em si mesmo. Acontece que as pessoas que são mais conservadoras acharam que ele está fazendo uma ode à maconha, que ele faz uma ode às drogas. Aqueles que são usuários e gostam tem uma questão daquela paixão com a maconha, né? Acharam que ele estava fazendo, ou mostrando um lado só, que porque teve um médico lá que falou que maconha faz mal, enfim. O que eu quero dizer pra vocês é que ele tentou fazer o máximo de imparcialidade, mostrou os dois lados da moeda, foi muito interessante. Eu quero comentar aqui do ponto de vista mais médico, tá? Sobre toda essa série. Eu já fiz um vídeo sobre a maconha. E o que eu quero deixar claro, que algumas pessoas não entendem ainda, é que ele como médico, e qualquer médico em sã consciência, não vai falar pra você, use maconha, ou que, nossa, maconha faz bem. Por favor, porque é o que mesmo ele diz, maconheiro confunde tudo, muitas vezes. Porque o que acontece é que o canabinol, sim, ele tem propriedades que podem ser usadas na medicina, e podem fazer muito bem. Mas a gente não tá falando de fumar maconha, sabe? E outra coisa, não é porque vai fazer bem que necessariamente vai fazer bem pra você. Entra numa farmácia, tudo aquilo lá que tá na farmácia, aqueles remédios lá, a maior parte tiveram a origem de alguma substância que antigamente era usada, e que foi lá um farmacêutico e desenvolveu ela e conseguiu extrair alguma propriedade medicinal. Tá, o fármaco pode ser bom pra quem precisa daquele fármaco, mas ele também pode ser ruim pra quem não precisa daquele fármaco. Não é porque um remédio para Parkinson, um remédio para diabetes, um remédio de hipertensão vai fazer bem para algumas pessoas, vai fazer bem para mim. Então, calma lá, entendeu? Quem vai receitar se vai fazer bem ou não para você vai ser o médico. Então pera lá, vamos ter cautela. Porque ele mesmo, sabe, tem algumas entrevistas dele, vou deixar aqui, e ele quebra esse tabu que a maconha não vicia, não tem problema nenhum, ele já explicou sobre isso. E ele fala essa questão também, que a maconha ela é fumada, né? É uma droga que vai pro pulmão. E ele tem uma longa história com drogas que vão pro pulmão. Até porque ele fumou cigarro, tabaco, né, nicotina por muitos anos. Ele, como oncologista, fez isso. Enfim, o tema aqui não é discutir legalidade ou ilegalidade. Até porque, do ponto de vista médico, ninguém tem que usar droga nenhuma, sabe? Do ponto de vista médico, a nicotina, tá, o cigarro, ele faz muito mal para vários órgãos, tá? Para a cabeça, para os seus vasos, para o pulmão. Poxa, o Drauzio, ele trabalha há anos, certo? Ele é oncologista, ele sabe como esses pacientes terminam. Eles sabem o que é você colocar uma fumaça quente no seu pulmão. Muitos jovens pensam, mas todo mundo morre mesmo, depois, se tiver algum problema também, a medicina está evoluída, eu faço uma cirurgia, né? Eu tomo um remédio. As pessoas não sabem o que é morrer, parece. Elas acham que todo mundo vai morrer dormindo. As pessoas acham que vão morrer dormindo. Não é assim. A maior parte das pessoas, elas sofrem pra morrer. E um câncer de pulmão, tá? Existem vários tipos de câncer. Mas na concepção do Drauzio e na minha concepção também, concordo com ele, a indústria do tabaco, ela é uma das piores, né? A pior raça que existe, né? Até porque eles colocam aditivos no cigarro que muitas vezes é mais cancerígeno até do que o próprio cigarro. Pra quê? Pra conseguir pegar criança nessa brincadeira. Aqueles gostinhos, sabe, que deixam o cigarro. Então veja bem, eles sabem como que terminam esses pacientes. Gente, imagina uma pessoa que tem falta de ar. Não é igual eu tô com uma dor ali, tomo um remédio e passa. Falta de ar, você puxar o ar não vir, isso dá uma agonia. É você respirar e doer, porque tem vários tipos de cânceres que doem. Pegou a pleura, que é um tecido que fica em volta do pulmão, que ele tem bastante receptor nervoso, que vai ter aferência sensitiva, ou seja, é pra falar se tá doendo ou não. Pegou ali, irritou esses nervos, começa a doer, a pessoa respira e dói. Falta de ar, tosse. Então, é um sofrimento muito grande. E eu lidei com um caso assim ontem, e depois quem vai? Porque isso depois vai chegar pros médicos, sabe?
Você vai fazer uma tomografia, você vai ver lá um tumor enorme no paciente e vai ter que explicar para ele que aquele cigarro que ele usou por mais de 30 anos foi o responsável por aquilo, muito provavelmente. Porque a gente sabe a incidência, tá, de câncer que existe em pessoas que fumam. Vai alterando toda a histologia, vai alterando todo o funcionamento, tá, do seu pulmão, vai alterando as células, como que funciona ali, tá, para ele conseguir fazer a troca gasosa. Então vai alterando tudo. E aí você tem que chegar, porque o paciente fala, mas eu parei de fumar faz muito tempo, mas não importa que parou de fumar, o estrago foi feito. E aí você vê no paciente que ele se arrependeu, sabe? Só que foi tarde demais. E aí, graças a Antigamente, no Brasil, em 1960, 60% da população era fumante. Hoje a gente tem 12%. Cigarro é legal, mas houve uma grande campanha, tem aquelas imagenzinhas, né, no cigarro. Houve uma campanha aí, a gente tem até pais que param de fumar por causa dos filhos, porque os filhos falam, eles sentem até vergonha. E será que é esse o caminho? Será que o caminho é legalizar e entrar com uma campanha de massa pra falar, para, isso faz mal? Ser dependente de nenhuma droga é bom. Não é bom, sabe? Qualquer coisa, benzodiazepínico também, tem paciente que não consegue, que é totalmente dependente de benzodiazepínico, aqueles remédios pra dormir. Eles trocam de médico, mas não deixam de tomar o benzodiazepínico. O que eu quero dizer pra vocês é que foi interessante a série dele. E o que eu aprendi muito com um filósofo que ajuda muito esse canal a crescer. Aliás, a gente tem a figura do Paulo Giraldelli. Se não fosse ele, esse canal não existiria. Foi ele que chegou e falou assim, olha, faz um canal, acho que você tem jeito, vamos tentar aí. O que eu aprendi com esse filósofo, justamente, é que ele não fala a verdade, até porque ele é filósofo. Ele dá instrumentos pra gente pensar. Ele mostra algumas teorias, ele vai mostrando, olha, pensa nisso. E eu acho que o debate das drogas é justamente isso. E o que o Drauzio faz é justamente isso. Ele não chega com a verdade, olha, a gente tem que fazer isso, isso e aquilo. Não, ele mostra, através de livros, da experiência dele, olha, a gente tem esse e esse problema. O cara que trabalhou a vida toda com isso, ele fala, tem esse e esse problema. Qual a resposta? Eu não sei. Ou seja, ele não sabe qual é a resposta para esse problema. Então, por que tem pessoas aí com seus 20 e tantos anos, 14 anos, que vem aqui nos comentários com a resposta pronta? Para um problema complexo, não existe resposta simples. Então, a única coisa que a gente sabe é, do jeito que está errado. Não pode continuar assim. Entende? Essa guerra às drogas está dando errado. De muitas maneiras diferentes. Então era isso que eu tenho para comentar. Vocês precisam entender que, do ponto de vista médico, eu tem uma playlist aqui no canal sobre as drogas, né? E eu tô falando do ponto de vista muito mais farmacológico, farmacodinâmico, né? Farmacocinético, ou seja, do que a droga faz quando ela entra no seu corpo, que receptor que ela age, o que ela tá fazendo ali. E as pessoas não entendem isso. Quando eu falei da ayahuasca, por exemplo, porque você não falou da clarividência, você não falou do universo, sabe? Sei lá. Gente, vamos respeitar um pouco a ciência. Você não quer, depois quando a pessoa está tendo uma síndrome serotoninérgica, tá? Que o médico chegue lá falando de religião, que o médico entenda de clarividência. Você quer que o médico resolva o problema ali, de uma intoxicação por essa ou aquela droga. Até porque essa substância ela era usada muito antes do Santo Daime existir, muito antes da União Vegetal existir. Ela já era utilizada pelos índios. Então a gente tem que entender que essa substância, ela é um inibidor de monoaminoxidase, ela vai fazer isso e aquilo no cérebro. A cocaína vai fazer isso e aquilo. A gente tem que saber, o médico tem que entender como as drogas agem, para depois conseguir ajudar esse paciente quando ele chega com uma overdose. Então vamos respeitar um pouco a ciência, tá? E não querer que o médico haja como um pastor aqui. Porque o que me interessa, quando eu falo de uma substância, é falar o que ela faz, tá? E às vezes você fala, mas você usou aquele termo.
Primeiro, vai estudar, porque se eu estou usando um ou um outro termo, é porque está em artigo, porque está na literatura, é porque é esse termo que é utilizado. Porque às vezes a pessoa que eu uso alucinação e aí eu tô sendo preconceituosa. Cara, vai aprender o que é uma alucinação. O que é esse termo na psiquiatria. Eu já expliquei o que é esse termo, mas tem pessoas que caem aqui num vídeo e nem tentam assistir outros, nem tentam entender o que eu tô falando, já querem criticar. Então, pera lá. Sabe? Vai ler as fontes que eu deixo, porque às vezes você tá criticando uma pessoa, porque ela falou tal coisa. Vai criticar o autor do artigo, cara. Vai criticar quem fez isso, porque o que eu falei tá escrito ali. Então vamos lá. Eu quero que vocês entendam que tem vários pontos de vista que a gente pode olhar uma substância. E tem muita gente que não consegue entender isso. Não consegue entender que do ponto de vista médico, não vai ter um médico em sã consciência que vai falar, ó, pega a maconha aqui e fuma. Não vai ter isso. Faz mal, ponto, acabou. Faz mal. Drogas fazem mal. Mas essa história... álcool também faz mal. Cigarro também faz mal. E até remédio faz mal, cara. Tomar remédio errado faz mal. Se automedicar faz mal. Então acabou. Eu acho que é isso que eu tenho pra falar. Olha, eu peço que vocês ativem o sininho do canal, pra vocês saberem quando eu lanço novos vídeos. Não deixem de se inscrever. Sobre o movimento antivacina, vou ver se eu gravo aí no feriado um vídeo sobre como que deu origem esse movimento, né? Um amigo meu vai participar, ele já leu bastante aquele artigo, né, do autismo e da vacina, porque tem gente ainda hoje que vem citando essa praga desse artigo aqui. Vamos discutir um pouco sobre isso, sobre essa pesquisa, sobre esse artigo, sobre como se deu tudo isso, tá bom? Pra vocês entenderem de onde surgiu essa besteira aí do movimento antivacina. Muito bem, então. Obrigada, gente, e tchau.